Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, professor. Estou bem, graças a Deus, e o senhor? Também estou bem, graças a Deus, todos bem. Pessoal, a gente vai começar então mais uma semana, né, de atividade. Acredito que vocês já devem estar mais ou menos, né, sabendo, mas é a penúltima semana, né? Na verdade, inteira é a última. Semana que vem a gente, eu acho que termina no dia 12. O dia 12 acho que está na terça. Deixa eu só abrir o calendário aqui. Não sei se é no dia 12 ou no dia 11, depois eu vou confirmar, mas essa é a última semana inteira de aula, né? Semana que vem a gente não tem a semana inteira. E aí a gente já encerra esse componente e junto com o componente, né, encerra-se o curso de vocês. Espero mesmo que até agora vocês tenham conseguido aprender coisas que possam ajudar vocês aí na carreira de vocês, no dia a dia de vocês enquanto profissionais, né? Na verdade, o objetivo é esse, né? É dar esses elementos para melhorar vocês enquanto profissionais e qualificar vocês para acessarem esse mercado de trabalho. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre, dentro da gestão de RH, né, de alguns desafios, mais ou menos uma lógica de desafios e perspectivas, né? A gente vai falar um pouco das modalidades de estratégia. Então, dentro da gestão de RH, nós vamos continuar falando sobre alguns assuntos. Antes de tocar no assunto de hoje, né, de detalhar o que a gente vai falar hoje, eu queria ver com vocês como é que tá. Se tem dúvida das atividades anteriores, se não tem, se está indo tudo bem. Se tiver dúvida agora, para vocês já falarem, a gente ajudar. Eu não cheguei a olhar ainda sobre a atividade da sexta-feira, sobre o mapa estratégico, se vocês conseguiram fazer. Nem cheguei a olhar quantos enviaram, né? Eu viajei esse final de semana. Acabei de chegar, saí da casa da minha mãe, eram as 4 horas da manhã. Acabei de chegar de viagem, tem pouco tempo. Mas eu não cheguei a olhar a plataforma para ver se vocês fizeram. Como é que tá? Vocês estão com alguma dificuldade, alguma coisa que vocês queiram falar antes da gente começar? Não? Vocês não querem falar nada, então vamos lá, né? Vamos começar a aula de hoje, o conteúdo de hoje. Deixa eu só projetar a tela, apresentar. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Tá. Então, pessoal, do que a gente viu até agora, né, dessa construção de conteúdo que nós viemos fazendo, nós temos falado que o RH, a gestão de RH, houve uma mudança muito grande no processo de como lidar com a gestão de pessoas, do o que que é lidar com pessoas efetivamente. Nós falamos também na semana passada em específico, sobre a questão de verificar a pessoa não apenas como um recurso, né, não apenas como algo, como se fosse um objeto qualquer, mas sim como alguém que pode contribuir. E é justamente essa mudança de pensamentos que estão vinculados à gestão de pessoa que nos fazem refletir sobre os grandes desafios que essa gestão ela vai enfrentar nos dias de hoje, né? Esses slides é do Instituto Ser Educacional. Eles produzem alguns materiais muito bacanas, alguns cursos, alguns eles deixam gratuitos, e é um pouco disso, né? É tudo isso que nós falamos até hoje, não sei se vocês conseguem perceber, mas o quanto é difícil lidar com pessoas, né? O quanto é difícil gerir pessoas e o quanto é difícil extrair das pessoas o máximo delas sem que elas se desgastem demais. E nós, professores, né, vivemos isso na pele, porque na verdade eu preciso extrair de vocês o máximo de vocês, repassar para vocês o máximo de coisas, ter o máximo de compreensão possível, mesmo que a distância, mesmo que independente da modalidade. Agora imaginem vocês serem gestores de pessoa, né, trabalhar no recursos humanos e ter uma equipe que você precisa tirar dela o máximo possível e o negócio nem é seu, né?
A empresa não é sua, mas você precisa tirar dessas pessoas porque é a sua função enquanto gestor de departamento pessoal ou de recursos humanos, independente do nome. E como esse módulo fala de processos de recursos humanos, né? Então, nós estamos aqui na perspectiva agora de quem está lá gerindo o recurso, né? De quem está lá trabalhando no RH, de quem trabalha com isso. Semana passada nós ficamos uns 2, 3 dias na visão de quem estava de fora, né? De quem estava participando ou querendo entrar em um processo. E agora, depois, a gente já voltou para essa visão de quem está dentro do processo de recursos humanos. Eu chego a dizer, pessoal, que a área de recursos humanos é uma das melhores áreas para se trabalhar. É aquela que sempre tem demanda, é aquela sempre que exige uma formação, é aquela que sempre estimula mais o colaborador. Porque, na verdade, o recursos humanos ele tem que estar em constante formação. Não que as outras áreas isso não seja importante, né? Mas o recursos humanos, por ser essa área para lidar com pessoas tão diretamente, é uma área que vocês sempre precisam estar renovando, reforçando, né, estudando de novo. E são grandes desafios, e hoje a gente vai falar de alguns, não todos, né, mas daqueles que a gente acha que são os mais importantes. O que, que é mais difícil hoje para fazer gestão de pessoas dentro dos recursos humanos, né? O que, que é mais difícil para fazer gerir pessoas, para gerir essas pessoas no ambiente de trabalho? Então, esses são os objetivos dessa aula em específico, né? O papel das pessoas, o conceito, alguns desses itens a gente já falou, a gente vai só reforçar a importância, objetivos da gestão, processo, gerente versus profissionais e o movimento holístico. Então, são os itens que nós vamos trabalhar hoje. A primeira coisa que eu vou retomar com vocês, ou chamar a atenção de novo, né? Vocês podem ter certeza que isso que a gente mais chama atenção é aquilo que mais faz diferença no ambiente de trabalho. E aqui a gente volta a falar de ambiente das organizações, que é clima organizacional, que é cultura organizacional. No desenho aqui, a gente tenta desenhar ou representar para vocês que aqui dentro vocês têm a organização e esse ambiente interno, ou o público interno, ou as relações internas que acontecem, né, dentro da própria organização. E aí a gente precisa entender que essas relações internas, elas estão dentro de um conjunto de relações externas. Então, eu me relaciono departamento com departamento, mas não posso me esquecer que existem outras relações acontecendo externamente. Ou seja, para qualquer gestão de RH, é extremamente importante que vocês conheçam o ambiente onde vocês estão trabalhando, principalmente para os gestores de RH. Não dá para o cara ser gestor de RH e ele não saber o tipo de ambiente que ele está, ou ele não conhecer a sua organização, ou ele não saber o clima organizacional, ou ele não saber da estrutura organizacional. Então, ele precisa ter muito claro, né, qualquer gestor deveria saber, mas o de RH muito mais, quais são essas relações que estão acontecendo enquanto ele está executando o seu trabalho. Então, é uma relação com o órgão público, com o governo, com fornecedores, com os acionistas, imprensa, sociedade, clientes. Essas relações, elas estão acontecendo. Ao mesmo tempo que internamente existem outras relações acontecendo. E as relações, elas são tempestivas demais, né? A gente falou de relacionamento interpessoal. É algo complexo demais. Então, eu preciso saber como que os meus colaboradores, ou como que meus funcionários, depende de muito de como você quer se chamar, de como eles estão se relacionando. Então, o grande desafio, ou o primeiro desafio, né, de um departamento, e aí vocês podem ir anotando isso aí para depois responder a participação de vocês no fórum de hoje, mas o primeiro desafio de uma gestão de RH é o conhecimento do território, o conhecimento do clima organizacional, é o conhecimento da organização e das pessoas que ali estão. Esse é o primeiro desafio, né? Se não o mais importante, porque você não vai fazer gestão se você não saber ou não conhecer essas pessoas. Então, o primeiro ponto que vocês precisam sempre ter claros de grande desafio é justamente essa caracterização de cenário, tá? Então, aqui a gente elenca alguns dos pontos que estão vinculados a esse cenário. Por exemplo, a gente precisa conciliar os interesses dos acionistas, que são as pessoas que colocam dinheiro na empresa, né? Dos colaboradores, que são as pessoas que estão ali executando a nossa atividade principal, e clientes, tanto internos quanto externos. Então, o RH, né, o Recursos Humanos,
ele precisa conciliar um jogo de interesses muito grande. Por quê? Ele precisa, por um lado, atender às demandas dos colaboradores, ou seja, os anseios dos colaboradores. O colaborador quer mais qualidade de trabalho, o colaborador quer mais salário, às vezes, ele quer mais dignidade, ele quer mais respeito. Por outro lado, você tem ali o seu dono ou o seu acionista, depende muito da estrutura da empresa, que quer resultado, que quer lucro, que quer retorno financeiro, que está pouco se lixando para a situação de trabalho das pessoas. Então, o que nós temos é um jogo de interesses. E se o jogo de interesses já é difícil na vida pessoal, quando você responde por si mesmo, né, você responde por si, o outro responde pelo outro, imagina só, eu, enquanto recursos humanos, tendo que mediar essa situação entre acionistas, público interno, externo, cliente, fornecedor, porque, de certa forma, as pessoas estão em todos os lugares, né? Então, é um grande desafio. É um papel ou é uma função que desafia demais a quem participa dela. Então, se alguém aqui é do perfil que gosta de grandes desafios, que se aventure a trabalhar no recursos humanos, a se especializar, a fazer um curso técnico de recursos humanos, porque é uma área que realmente é desafiadora. Mas ela é desafiadora principalmente no quesito de relacionamento com as pessoas, tá? E é também uma área de muita inovação. E quando a gente fala de inovação, nós não estamos falando somente de inovação tecnológica, né, de equipamento, de software, mas inovações de comportamento, inovações de forma de liderar, inovações de metodologias, tá? Então, o RH, ele se constitui num elo de ligação, ou um moderador dos interesses. Esse é o papel do RH, tá? Ele é, para além de qualquer outra coisa que ele possa ser, ele é um elo de ligação ou ele é um moderador de interesses. É o que a gente acabou de falar, ele modera e tenta articular os interesses de um e de outro. Então, ele precisa, sempre, analisar o ambiente interno e externo da organização para melhor atuação. Não dá para um RH dizer que é eficiente se ele não consegue fazer essa análise de ambiente, tanto interno quanto externo, tá? Se ele não faz ou se ele não executa isso da melhor forma possível, não dá para dizer que ele está fazendo um bom trabalho, tá? Mas vamos lá, seguindo. Eu só olhei aqui a mensagem para ver se era no nosso grupo, ver se tinha alguém precisando entrar. Parece que não, né? Deixa eu confirmar aqui. Então, qual que é o nosso, continuando aqui, quais são as ações do recurso humano? A gente chegou a falar um pouco disso lá na aula passada, de forma bem superficial. O recursos humanos, ele pode trabalhar de três formas distintas. Ele pode ter um caráter mais operacional, um caráter mais tático e um caráter mais estratégico. O ideal é que se trabalhe, né, dentro de uma gestão mais estratégica. É lógico, vocês vão perceber, a partir do momento que vocês entrarem no mercado de trabalho, que grande parte dos departamentos pessoais, eles trabalham na ótica do operacional, no tático, mas nunca, com muita dificuldade, eles vão ao nível estratégico. Quais são as grandes diferenças? Você tem o operacional, que é pessoas como fornecedores de mão de obra. É mais nas relações industrial, você está ali com o objetivo de usar as pessoas, né? O seu departamento pessoal, ele tem a única função de usar as pessoas. É como se o nosso departamento fosse um capataz. O capataz é aquela figura, né, de algum tempo atrás aí, principalmente na época dos escravos, que cuidava da gestão das pessoas, mas no sentido de que as pessoas eram puramente uma mão de obra. Ela não tinha uma outra função, ela não tinha um sentimento, ela não tinha um interesse. Não havia, portanto, interesse do lado dos colaboradores, né? Existia só uma pessoa que estava ali para garantir que as pessoas iam executar o seu trabalho dentro do prazo, ou seja, é uma relação apenas de uso, tá? Então é uma figura meio de capataz. Quando a gente fala do perfil tático, as pessoas elas não são mais simplesmente fornecedores de mão de obra, elas são recursos da organização. Então ela é tida como um recurso. Essa pessoa que é tida como recurso, então a gente tem que controlar ela, né? Controlar o horário, controlar a produção. Então, a gente fala de administração de recursos humanos
humanos, ou ARH, né? Não é mais uma questão industrial ou puramente de uso, mas eu estou ali apenas para controlar. Então, a gente tem chefe de pessoal, é uma outra expressão. Agora, quando o RH trabalha no nível estratégico, as pessoas elas passam a ser fornecedores de conhecimento e de competência. Não é simplesmente uma mão de obra e não é simplesmente um recurso. Ela é fornecedora do conhecimento dela e da competência. Então, é nesse nível que a gente fala de gestão de pessoas. Na verdade, você não está nem usando, nem controlando as pessoas, você está trabalhando com as pessoas. E aí sim, você tem um gestor de pessoas. Thales, e como é que isso acontece na prática, esses níveis? Esses níveis são perceptíveis facilmente? Não são perceptíveis, né? Na maioria das vezes, pessoal, esses níveis eles não são perceptíveis e nem aceitos pelo mercado, né? O RH ele tem a sua postura e você avalia isso dentro do que você conhece. Por exemplo, a empresa que hoje eu trabalho, eles têm um perfil muito tático de departamento pessoal, né? De controlar as pessoas. Não é um sentido de que nós somos fornecedores, né, de competência ou de uma habilidade. Não, eles só querem a minha mão de obra como um recurso, eles não só usam, mas eles controlam. Então, eu não estou dizendo que é um operacional, né, que eles só querem minha força, mas é um tático. Eu acho que aqui nos próximos slides tem alguns exemplos, tá? Operacional é o planejamento que foca no curto prazo e na rotina, buscando garantir a eficácia. Lembra, lá das primeiras aulas, nós definimos eficácia e eficiência. Então, quando você tem um planejamento operacional, ou quando o seu departamento pessoal ele trabalha em um nível operacional, é como se você tivesse preocupado puramente em garantir que o resultado acontecesse. Que você quisesse preocupado apenas em garantir a eficácia das suas operações e não a eficiência, ou como as coisas acontecem. Então, o planejamento operacional ele é mais para curto prazo, né? Ou seja, ter um comportamento operacional pode ser que isso aconteça, mas ele é mais sugerido para um curto prazo. Quando a gente fala de prazos maiores, por exemplo, a gente já está falando de um planejamento mais tático, né? Nesse planejamento tático, quando a gente fala de controlar as pessoas, né, que é o que estava no slide anterior, controlar pessoas, a gente já está falando, então, de me preocupar um pouco mais com a eficiência, ou seja, você não está tão preocupado só com o resultado, ou seja, eu não quero a mão de obra só para atingir aquele resultado, independente do que ela sofra ou não. No planejamento tático, eu já tenho uma visão de que eu preciso fazer de forma com que as pessoas também sejam beneficiadas. Então, a gente está aqui com médio prazo e já com foco na eficiência e não só na eficácia. Agora, quando a gente fala de fazer um planejamento estratégico, ou que o meu departamento pessoal ele trabalha no nível estratégico, a gente está dizendo que aqui é o top do top, né? O top em top em top. É elaborado no âmbito institucional, envolvendo a organização como um todo e definindo seus rumos no longo prazo. Então, o RH, ele pode e vai trabalhar por muitas vezes com os 3 níveis de planejamento. Às vezes você pode olhar um planejamento que foi feito, ou um projeto, e você fala, nossa, é muito operacional, porque não está se preocupando com nada além da mão de obra em termos produtivos ou do que ela representa. Então, não se assustem com perceber que empresas não têm esse hábito de fazer um planejamento estratégico ou que não atuam em um nível de estratégia, mas que atuam só para reproduzir. É o mais comum de se ver no mercado. Pessoas e empresas que trabalham e trabalham e trabalham e não se criticam e não se avaliam e não buscam um processo de planejamento. 5 estágios que envolvem esse planejamento. Na verdade, pessoal, a gente vai, eu não sei se aqui tem o outro, mas eu acho que geralmente é só isso mesmo. É só o estratégico que a gente estuda, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você consegue estruturar um planejamento estratégico, você está habilitado a fazer qualquer um dos outros dois, que não exigem pensar, que não exigem teoria, é simplesmente fazer. Então, quando eu falo, por exemplo, de um nível operacional, você está simplesmente preocupado em contratar pessoas para executar aquela tarefa e pronto, acabou. Então, não há o que se pensar. Então, quando a gente fala de um planejamento estratégico, isso envolve conceito, né? Então, são 5 estágios. Primeiro, tem a análise externa no ambiente,
que, na verdade, esses dois itens aqui, ó, é a matriz, né, a FOFA, ou forças e fraquezas, a matriz de SWOT. Então, todo planejamento, quando vai começar, ele começa por essa etapa, tá? Então, ele vai avaliar suas oportunidades e ameaças, vai avaliar suas forças e fraquezas. A partir daí, ele vai formular as alternativas, que é o que a gente já falou de planejamento estratégico. Ele vai formular, escolher a melhor estratégia. Depois, ele vai desenvolver um plano tático e operacional. Aqui eu chamo a atenção, nesse item aqui embaixo. Desenvolvimento de planos táticos e operacionais. O que vocês entendem disso? Que, na verdade, um planejamento estratégico, ele envolve etapas tanto táticas quanto operacionais. Ele envolve, mas ele não é. Essa é a grande diferença. O planejamento estratégico, ele envolve os outros dois tipos de planejamento, mas ele não é só esses dois tipos de planejamento. E esse é o ponto mais importante para se entender. Quando você planeja estrategicamente o seu departamento, dentro desse planejamento vão ter ações que são táticas e operacionais, puramente. Tem ações onde você vai simplesmente encontrar a pessoa ou ver que a pessoa ali está sendo tratada apenas como uma mão de obra, mas é apenas uma parte do processo, não é o processo como um todo, tá? Atuação estratégica de RH. Então, quando a gente planeja e a gente vai executar, a gente fala que a gente está tendo uma atuação estratégica, que também foi falado na aula passada. Então, é o mecanismo através do qual a organização interage com o seu contexto, define o comportamento da organização em um mundo mutável, dinâmico, competitivo, é o meio para realizar a missão de alcançar os objetivos organizacionais decorrentes da visão da empresa. Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que, feito o planejamento, ou estruturado o planejamento, você vai atuar de forma estratégica. E quando a gente faz isso, você está dando condições de alcançar mais fácil os seus objetivos. Você tem aí, então, um comportamento definido. Porque todo mundo que planeja define comportamento. Ou seja, a partir do momento que você planeja sua empresa ou seu departamento de RH, e aí você vai colocar em prática, você tem um comportamento padrão, você tem uma fala padrão, você tem um ritmo de trabalho padrão, você tem um procedimento que é padrão. Ou seja, você está tornando mais fáceis, mais acessíveis os objetivos, porque está claro, está escrito, está detalhado. Até aqui vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Não? Tudo bem. Gestão estratégica de pessoas. O RH sempre teve um papel estratégico nas organizações, portanto, não pode ficar só nas mãos do RH. Então, aqui a gente começa a falar de uma ramificação de setores, ou de uma ramificação de departamentos que saem do RH. Então, todos os gestores, né, essa é uma regra que na maioria das vezes não se segue, todos os gestores da empresa precisam se conscientizar de que também são gestores de RH. E esse é o pior, ou se a gente pudesse mencionar, é o segundo item ou o segundo desafio mais complexo da gestão de pessoas. É que você não gere as pessoas sozinho. Ou você não deveria gerir sozinho. Isso acontece em empresas, seja qual porte que ela for, mas geralmente de média para grande, que você tem um departamento de RH, e aí, de repente, tudo aquilo que envolve pessoas deságua em você, enquanto RH. Mas, na verdade, são coisas que um superior direto, ou, por exemplo, o diretor de comércio, ou o diretor de logística, poderia muito bem resolver dentro do departamento sem que chegasse ao RH. E é essa a dificuldade, é você fazer entender que todo gestor, seja ele de qual setor for, ele é, por tabela, um gestor de RH. Por quê? Porque ele está gerindo pessoas, certo? E às vezes o gestor dos departamentos, eles ignoram esse fato e surgiu qualquer problema, não, vai conversar isso com o RH. O RH resolve isso. E, na verdade, deveria ser diferente. Ele deveria tratar os problemas dele para depois levar ao RH, se caso ele não conseguisse resolver. Então, é um grande desafio. Tá? Um grande desafio do gestor de RH é fazer entender que todo gestor é gestor de RH. Então, aqui a gente tem umas nomenclaturas de como o setor pode aparecer. São algumas, né?
Ele pode aparecer simplesmente RH, né, que é o recursos humanos, ou ele pode aparecer com gestão de recursos humanos ou administração de recursos humanos, pode atender por gestão de colaboradores, gestão de talentos, a administração do capital intelectual ou simplesmente gestão de pessoas. Então, o nome que se dá ao setor pode variar. Ixi, varia, como diz um bom goiano, vareia e vareia demais. Mas o sentido dele é o mesmo, né? As atividades são as mesmas. Então, aqui a gente tem um esquema, né, que são os processos básicos. Isso que eu acho que vocês já mais ou menos têm na cabeça de vocês, talvez essa imagem só vai ajudar a ilustrar. Que são os processos que estão relacionados dentro do recursos humanos, né? Constituído por processos que interagem entre si e funcionam como uma estrutura organizada. Então, você tem um processo de provisão, um processo de manutenção, um processo de monitoração, de desenvolvimento e de aplicação. Tudo isso em torno das várias atividades do recursos humanos. Quando a gente fala de um processo de provisão, você está, na verdade, falando de processo de recrutamento e seleção, de prover vagas, de olhar o departamento e ver se está precisando de contratar ou não, se tem que contratar, como contratar. Então, quando a gente fala de um processo de provisão, eu estou falando de uma etapa anterior à gestão da pessoa interna. Eu estou falando de ir ao mercado, de ir no mundo e começar a selecionar. Ver dentro, primeiro tem o primeiro passo que é ver se essa vaga existe, ou seja, a provisão da vaga. Existe a vaga. Aí elaborar requisitos, é preparar o processo seletivo. Tudo isso está dentro do processo de provisão, que está diretamente vinculado com esses dois outros processos aqui, que é o processo de aplicação desses procedimentos, ou, né, o processo de manutenção. Porque tudo tem a ver, a forma com que você seleciona, com manter um colaborador dentro do seu quadro. Como manter os colaboradores? Como diminuir a rotatividade? A gente precisa de processos, a gente precisa de programas de incentivo, a gente precisa de programas de ginástica, de lazer, de esporte, ou seja, como manter essa mão de obra produtiva a todo tempo. Além desse processo, né, que está relacionado diretamente com provisão, que também está relacionado com monitoração. Monitoração é você monitorar, como a própria palavra está dizendo, né? É você monitorar as pessoas. Né? Você precisa saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão produzindo, como elas estão interagindo entre elas. Então, isso é um processo de recursos humanos. É você ter o monitoramento frequente dos seus colaboradores. E aí a gente não está falando daquele monitoramento doído, né? Aquele monitoramento que quer punir, aquele monitoramento que está ali só buscando o defeito para colocar, entendeu? Ou a crítica para mandar embora. Não é isso. É monitorar as ações para pensar o desenvolvimento, que é o processo do lado. É você monitorar a sua equipe de vendas e perceber que eles são muito ruins de matemática, ou perceber que eles são muito ruins de informática, e planejar um processo ou um programa que vai desenvolver essa habilidade nele. A partir do momento que você pensou o processo, ou você pensou um programa, ou você pensou uma forma, aí você coloca em ação através do processo de aplicação. E todas essas relações internas, elas acontecem. Por exemplo, o processo de desenvolvimento está diretamente ligado com o processo de manutenção de pessoas. Ao mesmo tempo que o processo de manutenção de pessoas precisa de processos constantes de aplicação. Ao mesmo tempo que um monitoramento precisa de um processo de aplicação. Então, são esses processos, né? A gente tem 5 processos ou 5 formas de processo, e esses processos eles são relacionados o tempo todo entre eles. É isso que é RH. RH não é contratar e demitir. RH é ver se existe vaga, ver quais os critérios, contratar a melhor pessoa para aquela vaga. Além desse processo, ela precisa manter todas as outras pessoas trabalhando em um nível de produtividade satisfatório. Ela precisa, então, monitorar essas pessoas, porque a partir do monitoramento, ela desenvolve alguma coisa que possa ajudar, seja treinamento, seja incentivos, ou seja, um processo de desenvolvimento, e tudo isso tem que estar sendo aplicado constantemente. Então, esses são os processos, né? Aqui, então, aqui a gente fala de subprocessos, né? Que é tudo que eu falei aqui,
Só que agora como subprocesso, então você tem a gestão de pessoas no macro, você tem processo de provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração. Então, abaixo do processo de provisão, eu tenho recrutamento, seleção e planejamento. Depois, na outra etapa, no processo de aplicação, você tem o desempenho de cargo, análise de inscrição, avaliação de desempenho. O processo de manutenção, remuneração, benefícios, higiene, relações sindicais. Processo de desenvolvimento são os treinamentos, o desenvolvimento tanto das pessoas quanto da organização. E o monitoramento ou monitoração, que é os bancos de dados, os controles, sistemas de informação. Então, esses são os processos que acontecem na gestão de pessoas. E aí você pensar que tem RH de algumas empresas que está todo concentrado em uma única pessoa, e você já pensa o quanto que essa pessoa deve sofrer para fazer essa gestão, porque é só ela. Então, o ideal de um departamento pessoal é que existem pessoas para dividir esses processos, que não seja uma pessoa só à frente de todos os processos, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a esses processos aqui? Não? Não, Oi? não, professor, nenhuma dúvida. Ah, tá bom. Então, aqui a gente vai falar um pouco, né, de cada um deles, mas é um pouco do que já falou. Por exemplo, quando você fala do processo de produção, é quem irá trabalhar na empresa? Essa é a pergunta, né? Quem irá trabalhar nas empresas? É você pensar isso. Quando a gente fala de aplicação, é muito pensar o que que as empresas, o que que as pessoas farão, como elas farão, ou o que que nós faremos enquanto RH também. É o ato de fazer, de colocar em prática, né? Quando a gente fala de manutenção, é como manter essas pessoas trabalhando ao nível satisfatório. O desenvolvimento, como preparar e desenvolver essas pessoas. E aí você tem a monitoração, é saber o que as pessoas estão fazendo. E é diferente da aplicação. Tá? A aplicação é o que as pessoas farão ou o que elas estão fazendo. Né? Mas aqui a gente fala, mas o saber o que elas estão fazendo de fato. Né? Você acompanhar todo o processo delas. Então, os objetivos de todas essas ações de RH, ou de todos esses elementos de RH, o primeiro objetivo principal é criar e manter e desenvolver um contingente de recursos com habilidade e motivação para realizar os objetivos. Então, é o primeiro item. Né? Eu preciso, ao longo do meu processo de RH, de todos os processos, minha preocupação tem que ser sempre criar as pessoas, desenvolver e manter elas de uma forma que elas atendam os objetivos da organização. Então, meu objetivo é sempre manter os recursos humanos que tenham habilidade, que sejam motivados para atingir os objetivos que nós temos enquanto organização. Outro objetivo é criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento e satisfação plena dos recursos. Então, além de eu precisar criar, manter e desenvolver os recursos, eu preciso criar as situações para que esses recursos sejam utilizados. Ou seja, não basta dar pessoas para a empresa, não basta selecionar corretamente as pessoas. O RH, para além de selecionar, ele precisa criar condição. Ele precisa criar ambiente para que essas pessoas produzam o máximo delas. E por último, aqui nessa slide, né, alcançar eficiência e eficácia através dos recursos. É o grande objetivo não só do RH, como também, né, da empresa como um todo. É você alcançar eficiência e eficácia por meio dos seus recursos, sem gastar muito, pelo aquilo que você já tem. A cultura da organização, lá no início a gente falou, e ela é muito importante. É importante analisar a cultura organizacional para implantar ações estratégicas de gestão, alinhar as políticas definidas e ter coerência com a missão e visão. Ou seja, está até em caixa alta, né? Fundamental para o sucesso de qualquer gestão. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas de uma forma específica, a gente pode afirmar com muita certeza, e aí é afirmação mesmo, não precisa ter dúvida disso, que o clima organizacional, ou que a cultura organizacional, é uma peça principal, se não a mais importante, para que haja sucesso dentro da organização. Qualquer organização, para ter sucesso,
ela precisa ter muito clara a sua cultura e seu clima, ou precisa ter noção de que isso é importante. E aqui tem os resultados que são esperados, né, de uma gestão de RH. Criar clareza estratégica, né, ou seja, o RH ele tem que dar clareza àquilo que a empresa espera das pessoas. Por exemplo, se a empresa tem objetivo, missão e valores, mas de certa forma isso não está claro para a equipe, o RH ele precisa dar clareza a isso e dar clareza para quais são os objetivos. Eu sou funcionário da empresa, eu preciso saber quais são os objetivos que a empresa quer alcançar. Ou, ao menos, eu preciso saber qual é o objetivo que a empresa espera do meu departamento. Se eu não souber isso, dificilmente eu vou conseguir ser produtivo. O RH ele precisa também fazer com que as mudanças aconteçam. Ou seja, rapidez, flexibilidade, agilidade, articular e facilitar os processos de mudança. Toda vez que vai acontecer um processo de mudança na empresa, o RH ele precisa ajudar. Ou seja, se a mudança é para o bem da empresa, o RH ele precisa intervir junto à equipe para que a mudança aconteça da melhor forma possível. E por último aqui, gerar competência e comprometimento da equipe, que para mim é um dos grandes desafios, né? Você conseguir gerar competência e outra que é o comprometimento da equipe. Ou seja, são estratégias, são ações que vão fazer com que você consiga despertar isso na sua equipe. Você precisa olhar para a sua equipe e entender que ela está comprometida com os resultados da organização. É difícil de se fazer isso, né? Você conscientizar pessoas, você colocar na cabeça das pessoas que ela fazendo bem para a organização, ela está fazendo bem para ela mesma, porque muitas vezes o colaborador ele acha que fazer o bem para a organização só irá prejudicar ele, né? Então aqui a gente vai caminhando para o fim com os desafios na gestão de pessoas. Então, o grande desafio é estimular a produtividade, a criatividade e a eficiência, desenvolver competência e habilidade gerencial da equipe e suas próprias competências. É os grandes desafios. Esse aqui, principalmente, a gente já falou dele lá no começo da aula. Estimular a produtividade, criatividade e eficiência. O grande desafio da gestão de pessoas são as próprias pessoas, né? É lidar com elas, é coordenar elas, é tirar delas o melhor. Esse é o grande desafio. E aí, a gente então, seguindo na lógica dos que são os grandes desafios, né? A gente tem a relação interpessoal, que é um grande desafio, a capacidade de liderança, que é um grande desafio, né? Você diagnosticar líderes ou você lidar com líderes que não têm nenhum tipo de perfil, ou você lidar com aquela pessoa que é um líder nato, mas que está fazendo da forma errada. A visão sistêmica, ou você entender o RH como um sistema amplo, também é muito difícil para uma grande maioria das pessoas, e é um desafio você enxergar tudo isso que eu falei na aula de hoje. Para mim, eu falo, e é muito claro, que é um sistema, né? O RH é um sistema de vários componentes. Mas tem pessoas que não conseguem ver, tem pessoas que conseguem enxergar o RH apenas como o departamento que contrata, tá? Outro desafio é sempre a tomada de decisão, né? E aí, quando a gente fala de desafios, são desafios que também podem se tornar competências, entende? Por isso que no slide que vocês estão lendo, competências essenciais, porque são desafios, mas se você as exerce, se você tem essas habilidades, isso se tornam as melhores competências. Então, por exemplo, tomar decisões é um desafio muito grande, né? O ato de tomar decisão não é comum para todos, né? Nem todo mundo tem facilidade de tomar uma decisão. Mas para o gestor de RH é fundamental que ele saiba, ou é fundamental que isso aconteça. E a comunicação, né? É o grande desafio do recurso humano, é se comunicar. Pela fala, eu consigo motivar ou desmotivar as pessoas. Pela fala, eu consigo levantar ou abaixar as pessoas, né? Eu acho que a fala tem muito poder. Então, se eu me comunico bem, é uma competência, é uma habilidade, mas é um desafio, né? Se comunicar hoje em dia é um desafio. E aí, então, a gente tem as referências, né? Chevinato, Araújo, e a gente encerra. Pessoal, a aula de hoje, ou o conteúdo de hoje, seria esses, né? Esses slides que são só 20 slides,
mas que está aqui principalmente, né, a discussão principal é desses desafios para os recursos humanos, os principais desafios que nós temos enquanto gestores de recursos humanos. Então, se a gente pudesse voltar e listar os grandes desafios, eu acho que vocês são capazes de, principalmente, apontar os principais desafios. A gente pode falar de uma lista de 5 ou de 6 grandes desafios, né? Não são 1, 2 ou 3, são de 5 ou mais. Mas a proposta da atividade de hoje é justamente essa, né? Eu vou subir vídeo, tudo direitinho, que vocês comentem no fórum quais são os principais desafios da gestão de pessoas de acordo com a nossa aula de hoje. Aí você vai apresentar um por um dos desafios que você considera que são e falar um pouquinho deles. Mas todos eles estão aqui, né? Todos eles estão aqui. Então você consegue tirar 5, 6, 7, 8, você consegue tirar 10 desafios. Mas tem sempre os mais importantes que nós falamos na aula de hoje, tá? Principalmente o que envolve o clima organizacional, o que envolve comunicação, o que envolve gestão, o que envolve compreensão do ser humano, tá? Mas a proposta da aula de hoje é essa, né? Esses são os conteúdos e a proposta da atividade que eu vou colocar lá é de que vocês façam um comentário de vocês sobre os principais desafios da gestão de recursos humanos nos tempos atuais. E vocês apresentam elas, no mínimo 5, tá? No mínimo 5 desafios, ou no mínimo 5 dificuldades, ou nos 5 elementos, tá bom? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, alguma reclamação que vocês queiram fazer? Da minha parte, não, professor. Oi, professor, por enquanto não. Tá. Então, pessoal, é isso, né? O grande desafio lá é eu vou postar a atividade, uma meia horinha para subir vídeo, eu colocar lá, mas é só vocês entrar no fórum e fazer o comentário de vocês sobre os desafios da gestão de recursos humanos nos tempos atuais. Citar no mínimo 5, tá? Ah, 5 é muito, não é. Né? Só naquele último slide eu falei lá tem 6, se eu não estiver enganado. Mais as que a gente falou ao longo da aula. E aí vocês falam um pouquinho de cada um, tá bom? Amanhã a gente vai retomar o conteúdo, mas amanhã talvez a gente volte. Eu só estou vendo se eu finalizo essa parte ou se eu retomo. A gente retomar, falar um pouco mais da percepção de vocês enquanto candidatos ou enquanto jovens querendo ingressar no mercado de trabalho. De todo jeito, daqui para o final desse componente, a gente vai voltar na visão de vocês enquanto colaboradores, né? Sair um pouco da visão de gestor, que é essa visão que a gente está agora, e voltar um pouco para a visão do trabalhador, tá? Beleza? Se vocês não tiverem dúvidas, então, eu vou liberar vocês, agradecer vocês pela presença e daqui meia horinha nas atividades. Quem ainda não fez nenhuma atividade desse módulo, corre para fazer. O módulo passado eu deixei aberto ainda durante o final de semana para mais algumas pessoas que não tinham feito. Mas eu vou, terminando aqui, eu vou fechar a atividade lá, eu vou fechar as notas do último componente, que foi de comunicação. E não deixem acumular as tarefas desse módulo, tá? Para vocês não sofrerem muito na hora de fechar. Porque se a gente fechar e ficar com nota em aberto, pode atrapalhar essas questões de certificado, de encerramento do curso e tudo mais. Então, acho que o nosso último dia de aula é terça ou quarta que vem. Então, até na sexta que vem, eu quero ter fechado nota, já entregar tudo para coordenação, tudo resolvido, tá bom? Obrigado. Boa semana para vocês, boa segunda-feira, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de trabalho, cheia de projeto, e que Deus abençoe vocês. Falou, até mais, professor. Falou.